Conceição é um município no estado da Paraíba, localizado na região do Vale do Piancó. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua população é estimada em 19 mil habitantes. O município possui uma área territorial de 579 quilômetros quadrados. Nessa área ainda habitam muitas espécies da nossa fauna. Infelizmente, a destruição do meio ambiente pelo homem e a caça predatória dizimou muitas espécies, ou até mesmo as tornou mais ariscas e mais arredias à presença do homem. Assim como os demais municípios do Nordeste, o de Conceição não é diferente. Aqui só existem duas estações, inverno e verão. Durante o verão, a mata é triste, sem cor, sem sentimento, sem aparente vida. No entanto, quando chega o período das chuvas no início do ano, modifica totalmente a paisagem. O verde volta à copa das árvores e as flores colorem a caatinga, que deixa de ser a mata branca por um breve período. Os bichos conseguem alimento com maior facilidade e começam a engordar para enfrentar a seca que virá logo em seguida. E é por essa mata fechada que nós vamos começar a nossa expedição na busca de uma fauna que você não conhece, sequer sabe que existe. A fauna invisível do município de Conceição. Durante cerca de 40 dias, a nossa equipe percorreu diversas regiões do município de Conceição, ao lado do ambientalista Frederico A.K. Sontag, mais conhecido como Pastor Fred. Foi com ele que aprendemos, por exemplo, que a grande maioria das cobras que ocorrem na nossa região são inofensivas, diferente do que muitos pensam e as matam. Existem muitas lendas e mitos que foram criados no Brasil e também ocorrem aqui no bioma Caatinga a respeito de alguns animais. Por exemplo, as cobras são esses animais mal compreendidos. As pessoas acreditam que todas as espécies possuem peçonha, veneno e que são um perigo para o homem. Mas na verdade, tirando corais verdadeiras, jararacas e cascavéis, todas as demais são inofensivas e não tem nenhum problema relacionado à peçonha. Mas as pessoas acabaram ao longo dos anos acreditando que é assim. Até mesmo a caninana, que é uma cobra tão inofensiva, a jiboia e até mesmo a salamanta acabam levando a fama de animais perigosos, quando na verdade não são, exceto pelos dentes, né? Os dentes com certeza oferecem algum risco, ninguém gosta de ser mordido, mas basta a gente evitar o contato pessoal com esses animais e respeitar eles nos ambientes, até mesmo animais peçonhentos. Se nós tão apenas respeitarmos, eles também não oferecerão risco. Por vários dias e noites, nós entramos nessa mata e encontramos aves, insetos, répteis e anfíbios. Na expedição, descobrimos a cultura de cada bicho e a forma como eles se comportam e buscam a sobrevivência. A diversidade de aves se mostrou superior às demais espécies encontradas por nossa equipe. São de uma diversidade e beleza impressionantes. Algumas são bem conhecidas na região, como é o caso do cancão, a ave comum do bioma Caatinga. O galo de Campina também é outra ave ícone do sertão, conhecido pelo seu belo canto e plumagem exuberante. O pica-pau de topete vermelho ficou bem conhecido através das telinhas, porém na vida real é uma linda ave que traz beleza e colorido à nossa fauna. De longe, avistamos também um pequeno bando de periquitos da caatinga,
conhecidos na região como griglins. Logo cedo pela manhã, eles aproveitam as primeiras horas para um banho de sol. No decorrer do dia, tivemos encontros maravilhosos com muitas outras espécies de aves que lutam pela sobrevivência em busca de alimento. A beleza é tanta que ao final de cada dia estávamos impressionados e maravilhados. Quais são os animais que mais se vê por aqui? Eu vejo sariema, vejo as codorninhas, vejo lambu, codorniz. E isso tá ficando escasso, tá se acabando. Agora estão chegando, né? A minha vontade é preservar mesmo aqui, né? Não deixar ninguém caçar, para daqui a uns anos o cabo ter o que vir, né? Infelizmente, ao longo desses dias, também nos deparamos com muitas situações tristes, aves e animais silvestres em cativeiro. Essa atitude por parte do homem em aprisionar animais silvestres acarreta prejuízos à fauna local e à espécie que fica privada de sua reprodução e perpetuação e também de desenvolver seu papel ecológico no meio ambiente. A caatinga é o único bioma 100% brasileiro. Ela ocupa cerca de 10 a 11% do território nacional e, contrário do que muitas pessoas pensam, a caatinga é muito rica em biodiversidade, não é um bioma pobre. E nós precisamos preservar e cuidar esse patrimônio nacional. Nós contamos com cerca de 591 espécies de aves, 179 espécies de mamíferos, mais de 200 espécies de répteis, 78 espécies de anfíbios e 241 espécies de peixes de água doce. Então veja que a biodiversidade é grande e precisa ser preservado por cada um de nós. Nós temos um patrimônio enorme em nossas mãos e cabe a cada um de nós cuidar e zelar por ele. Solta isso aqui, né? Pode soltar. Muitos bichos se encontram camuflados na vegetação. Para encontrá-los, é preciso ficar com os olhos bem atentos. O foco é ruim, viu? É porque tu não sabe focar. Não, o foco não, o que eu digo é o zoom. Ó. Não, o zoom não vai tão... Há muitos predadores, tanto durante o dia como durante a noite. Por isso, um bom esconderijo e uma boa camuflagem são fundamentais para a sobrevivência. A biodiversidade de aves em reservatórios forma uma verdadeira força-tarefa, onde eles acabam se protegendo uns aos outros.
Nesses locais, é comum encontrarmos espécies de marrecos, batuíras, garças, socóis e outras aves compartilhando de um mesmo espaço na busca de alimento. Pequenas lagoas e açudes formam uma área de alimentação, reprodução e habitação para muitas aves, pelo menos no período do inverno, quando há água nesses reservatórios. À medida que a estiagem chega, muitas aves procuram outros lugares, realizando pequenas migrações para novas áreas onde possam encontrar abrigo e alimento com segurança. Quero-quero é um verdadeiro agente de segurança, emitindo um som alto de alerta à presença de intrusos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do calango para o equilíbrio do meio ambiente. Olha, todas as espécies, na verdade, elas têm um papel importante dentro do ambiente onde elas se encontram. Esse papel é chamado nicho ecológico e ela vai desenvolver funções importantíssimas para o equilíbrio de um todo, né? Então o calango, por exemplo, não só o calango, como diversas outras espécies de lagartos que nós podemos encontrar na Caatinga, como até mesmo o próprio tejo, né, o teiu, conhecido como teiu, eles se alimentam de vermes, pequenos insetos, pequenos animais. Então eles ajudam a controlar animais que podem se tornar pragas.
Então, por exemplo, na cidade você tem muitos animais como a lagartixa, que ela costuma ficar na parede das casas, nos muros. Então as pessoas acabam muitas vezes tirando esse animal, até mesmo matando, né? Porque não compreende que esse animal, mesmo ali dentro da cidade, ele tem um papel importante, comendo aranhas, comendo barata, comendo até mesmo escorpiões. Então acaba livrando, na verdade, a população de certos animais que podem se tornar perigosos ou até mesmo serem vetores de doença. Então os animais eles desenvolvem funções específicas dentro do ambiente, por isso é importante que a gente preserve cada um deles no seu ambiente onde ele se encontra. Em relação ao vetor de doença, eu estava vendo recentemente um documentário muito semelhante ao que a gente está fazendo. A destruição do meio ambiente acaba levando os animais para a zona urbana e aí também leva o vetor da doença que vai contaminar as pessoas. Porque na verdade existe uma cadeia dentro de um ecossistema, uma cadeia que ela faz parte de uma cadeia alimentar. Então um animal controla outras populações e assim por diante. Então existem vários animais com funções específicas e diferentes que acabam contribuindo para que haja um equilíbrio dentro desse ecossistema. Então quando uma mata ela é tirada, quando um ecossistema ele é destruído ou o homem interfere, então ele vai gerar dentro desse ecossistema um desequilíbrio. Então animais que antes tinham um animal que era controlador dele, da população dele, podem não ter mais. Então o que vai acontecer? Eles vão para as zonas urbanas ou podem multiplicar além do que ele deveria se multiplicar e acaba se tornando uma praga. A noite na Caatinga é o momento propício a encontrarmos anfíbios e répteis, por isso todo cuidado é pouco. A atenção é redobrada para evitarmos alguns acidentes com animais peçonhentos e também para podermos encontrar os animais em seu habitat natural. A atenção deve ser constante. A diversidade de anfíbios é grande na Caatinga. Apesar de ser uma região que enfrenta a escassez de água no verão, nós podemos contar com um número de espécies significativas. E os anfíbios são responsáveis pelo controle das populações de muitas espécies de insetos. Por isso a importância da sua preservação dentro do bioma Caatinga. E também, além deles serem controladores de populações de insetos, eles também fazem parte da cadeia alimentar, servindo de alimento para um número grande de outras espécies, como até mesmo morcegos, cobras e aves de rapina, etc. e tal. Então, essa é a importância de nós preservarmos esses animais, que muitas pessoas acabam enxotando das suas casas, ou até mesmo fazendo algum tipo de atrocidade com o animal, principalmente em épocas festivas como São João, Carnaval, colocando espuma sobre o animal, fazendo coisas que realmente não são viáveis, até mesmo sal nas costas do animal para enxotar ele, quando na verdade o animal tem um grande papel ecológico e uma importância significativa para o controle dessas espécies. Então se você tiver, por exemplo, um sapo próximo à sua residência, você deveria se considerar feliz, porque esse sapo ele vai comer baratas, escorpiões e outros insetos que podem trazer transtornos para o homem. Que barulho é esse, tá ouvindo? Morcego. Outro animal também que é muito mal compreendido são os morcegos. Nós temos pouco mais de 180 espécies no Brasil e aqui na Caatinga nós temos uma diversidade muito grande de morcegos. As pessoas acreditam que quase todos os morcegos transmitem raiva ou chupam sangue das pessoas,
coisa que nem sempre é verdade. Nós temos apenas 3 espécies hematófagas no Brasil que se alimentam de sangue, sendo que a maioria deles se alimentam de frutas e insetos, como esse que nós acabamos de filmar aqui nas pedras, próximo ao rio. E essas espécies se alimentam basicamente de insetos e são grandes controladores das populações de insetos. Então nós precisamos, na verdade, dos morcegos, porque eles controlam as populações de insetos, e os que comem frutas, se alimentam de frutas, frugívoros, eles são responsáveis por disseminar sementes em todas as áreas, replantando, reflorestando áreas onde muitas vezes não há floresta ou que foi desmatado. Então essas árvores voltam a crescer justamente pelo trabalho dos próprios morcegos, que são disseminadores dessa semente. Então são animais também mal compreendidos, mas que precisam também ser preservados por causa da importância ecológica que eles desenvolvem dentro do ecossistema onde eles se encontram. Do meio da mata, um som semelhante a "tem farinha aí" foi o que conferiu o nome regional de farinheiro ao piu-piu, a ave que muitas pessoas escutam na Caatinga, mas poucos o veem. O lindo canto do bico de osso, ou papa-capim, também chama muita atenção. A ave tem plumagem e canto magnífico. Nossa busca continua e ao longo do dia, novos encontros. Peba, aves, insetos. Ali ao longe, uma coruja buraqueira no calor do dia, à espreita de insetos para se alimentar. A luta pela sobrevivência na Caatinga é constante e cada oportunidade se transforma em uma refeição, principalmente na época da seca. Estamos aqui na parte de baixo do sítio roçado. Foi por aqui que nós começamos a nossa expedição e foi aqui que nós concentramos a maior busca da nossa fauna. Aqui a mata é bem fechada. Nós estivemos durante dias e noites à procura de animais, uma fauna invisível que você não conhece, sequer sabe que existe. A fauna invisível do município de Conceição. Muitas vezes não percebemos que até mesmo nos lugares improváveis a vida pode se fazer presente. A noite cai mais uma vez e o encontro que para muitos poderia ser desastroso ou de pavor
nos colocou diante de uma das espécies que pode ser encontrada próxima à habitação humana, o escorpião. O escorpião do Nordeste é responsável por milhares de acidentes anualmente com animais peçonhentos. Ele tem uma picada dolorosa e causa alguns transtornos, como dor intensa no local, sensação de queimação, febre, náuseas, vômito, dor de cabeça, sonolência, entre outros sintomas. A vítima, no caso que for picada por escorpião, ela deve limpar o local da picada com água e sabão, aplicar uma compressa morna no local, para aliviar a dor até que ela chegue ao hospital e procurar um pronto-socorro ou hospital. Se possível, levar o escorpião para identificação. Porém, há muitos animais que ajudam a controlar a população de escorpiões, como é o caso de sapos e pequenos lagartos. À noite, o que anda mais, o que é mais fácil encontrar são répteis, né? Répteis, anfíbios e répteis. Alguns répteis também. Durante o dia é mais fácil você encontrar Quando a noite cai, dentro do mato parece que tudo vai ficando calmo. Porém, existem segredos que só se mostram e só se revelam no silêncio e na escuridão da noite. Vem aqui. Tivemos muitos encontros também com cobras nas nossas buscas noturnas, algumas caçando, outras simplesmente repousando em galhos. Ela está caçando pequenos anfíbios. Ela cresce mais que isso aí, né? Não. Essa é uma adulta bem volumosa. Fazendo um buraquinho ali, ó. Não, ela vai voltar. Não tem onde entrar ali. Agora a pena que eu não me aproximo para ver o olhinho dela bem direitinho, sabe? Algumas pousaram até para a fotografia. Como não era a nossa intenção perturbar os animais, a deixamos e seguimos a nossa busca. Algumas espécies podem até ser confundidas, como é o caso da jiboia com as salamantas e das corais falsas e verdadeiras. As jiboias são cobras bem corpulentas que chegam a atingir até 4,5 metros de comprimento. Elas têm uma coloração mais clara, embora algumas delas podem apresentar uma coloração avermelhada no final, próximo à cauda, e talvez por isso algumas pessoas confundem ela com a salamanta. A salamanta é bem menor, apesar de ser da mesma família da jiboia, ela é um boídeo também, só que ela chega no máximo a 1,5 metro de comprimento, e a coloração dela é avermelhada, e por cima dessa pele avermelhada ela tem uma camada de escamas que, quando exposta à luz, ela reflete várias cores, como se fosse um arco-íris. Por isso também as salamanta, elas são chamadas de jiboia arco-íris, por conta dessa cintilância da cor dela quando exposta à luz. Então há essa diferença. A jiboia é uma cobra muito maior, corpulenta, né? E a salamanta, ela é uma cobra de pequeno porte, ela dá no máximo 1,5 metro de comprimento.
faz. Em relação às corais, já fica mais complexo, né, a identificação. Então, no caso, é bom que não se mexa com esses animais, mantenha essa distância, se respeite ele, né, para que não haja nenhum acidente. Mas, de modo geral, as corais falsas, elas têm a barriga branca, enquanto a coral verdadeira, a cor que tem por cima também transpassa o ventre dela. A cabeça da coral verdadeira é mais arredondada, o olhinho é bem pequeno e a cauda termina abruptamente, né, grossa, como se fosse assim um dedo grosso. Enquanto da coral falsa ela termina pontiaguda, bem fininha. Mas mesmo assim é sempre importante ressaltarmos o cuidado que deve haver, né? Mas há às vezes essas confusões que são feitas relacionadas à jiboia salamandra e a coral falsa e verdadeira. Na verdade, a diversidade de espécies de cobra da Caatinga ela é bem significativa, né? Hoje calcula-se que haja em torno de 110 a 120 espécies de cobras na Caatinga. Tô indo. Durante a noite, também encontramos algumas espécies de aves, a exemplo das corujas. O mesmo galho? As corujas são aves de rapina e também, né, são alguns animais mal compreendidos, assim como as cobras e morcegos e anfíbios, né, que precisam de um pouquinho mais de conhecimento. Por exemplo, criou-se uma lenda a respeito da coruja branca ou coruja de igreja, também chamada e conhecida na nossa região como rasga-mortalha. Então algumas pessoas criaram uma lenda de que se esse animal passar voando sobre a casa de uma pessoa e gritar, der aquele canto dela, aquele grito dela, alguém vai morrer na casa. Então muitas pessoas acabaram perseguindo o animal, matando esse animal, né, injustamente, porque na verdade é um animal importantíssimo também, como eu frisei em outras ocasiões, para o controle de algumas espécies. Elas são facilmente encontradas dentro das cidades porque elas se alimentam de roedores. Então esses roedores muitas vezes vivem nos esgotos das cidades e podem ser vetores de doença. Essas corujas ajudam a controlar a população desses roedores. Também se alimentam de morcegos, né? Elas capturam morcegos aí no ar, se alimentando desses animais. Temos também aí a corujinha do mato, Megascopes choliba, que ela é uma corujinha bem comum também em todo o Brasil e aqui na Caatinga também, e ela se alimenta basicamente de insetos, assim como a coruja buraqueira também, que é encontrada em muitos terrenos baldios também dentro das cidades, que também se alimenta de pequenos insetos. Então a coruja, na verdade, é mais uma vítima, né, de lendas e superstições aí de pessoas
né, que infelizmente por falta de conhecimento acabam matando, perseguindo o animal, né, trazendo assim prejuízos à população das corujas. Nós devemos, na verdade, preservá-las, também como devemos preservar todos os demais animais. Da mesma forma que observamos os animais, somos também observados por eles, como é o caso desse caçaco no alto da árvore. Outros não gostam muito de serem observados, ou até mesmo se escondem do homem, como é o caso desse gambá escondido entre as pedras. Já o mocó pode ser observado à luz do dia sobre lajeiros. Infelizmente, é um animal que também corre risco devido à caça predatória. Sob a luz da lanterna, uma aranha tarântula espreita suas vítimas a fim de garantir a refeição e a sobrevivência de mais um dia. Algumas aves procuram flores entre as árvores para se alimentarem do néctar. É o caso do encontro e do concris, que por causa da captura desenfreada, raramente é avistado em nosso município. Realidade diferente daquela vivenciada há anos atrás, quando a ave ainda era abundante na nossa região. Ali longe, anda em nossa direção uma juriti, a ave desconfiada, talvez por causa do predador homem. Enquanto isso, bem próximo,
Uma casaca de couro aproveita sua refeição, bem como o sabiá do campo e o galo de Campina. A casaca de couro da lama também aproveita o barreiro para procurar o seu lanchinho. O município de Conceição ele pode se considerar privilegiado porque só aqui na nossa região nós temos cerca de 8 espécies de pica-paus que ocorrem, né? Então o pica-pau de topete vermelho, pica-pau branco, pica-pau verde barrado, pica-pau ocráceo, pica-pauzinho anão, pica-pau anão canela, pica-pau anão da caatinga e o pica-pau dourado escuro. Então é uma variedade de pica-paus aí bem significativa e é uma espécie mais linda do que a outra e precisamos preservá-las. Quem o olha atentamente jamais perceberia a mãe da lua pousada e bem camuflada sobre o galho seco. Do alto da torre observa o urubu. Esta ave
também vive próxima à habitação humana. Assim como as andorinhas azuis, visitantes sazonais que chegam por aqui na época das chuvas. No meio do mato, às vezes seco, às vezes verde, existem muitos esconderijos. Porém, algumas espécies acabam buscando abrigos perto de residências, como é o caso deste jacu, que surgiu do nada e veio se juntar a essas aves domésticas. Arisca no início, a ave foi se chegando e hoje vive assim, como se fizesse parte da família. Apesar de tanta destruição e ameaças por parte do homem, há muitas espécies que vivem próximas a nós, como a lagartixa e o sonim, o sagui. Diante de todo esse trabalho realizado durante mais de 40 dias, qual alerta que fica para a população de Conceição? Bom, o alerta é que infelizmente nós ainda nos deparamos com muitos problemas ambientais na região, desmatamento, caça predatória, perseguição e captura de animais para colocar em cativeiro. Isso coloca as espécies em ameaça constante. Então, nós precisamos zelar, porque na verdade nós tivemos dificuldade durante esses 40 dias de encontrar muitas dessas espécies. Foi com muito esforço que nós as encontramos, né? Mas isso é um sinal bom de que elas ainda estão aqui e se nós cuidarmos, preservarmos, elas vão permanecer aqui por muito mais tempo. Então nós temos que dar atenção, né? Porque literalmente a fauna de Conceição ela é invisível aos olhos da maioria das pessoas, porque as pessoas já afugentaram essas espécies daqui. Então nós temos que cuidar, temos que preservar para que elas voltem, né, a habitar lugares que antes elas habitavam e foram tiradas por causa do homem, da depredação humana, e para que futuramente os nossos filhos, as futuras gerações, possam ter o privilégio de encontrar ainda essas espécies aqui. Então nós temos que preservar, é um patrimônio lindo que nós temos aqui no município de Conceição. Conceição ainda tem uma variedade de espécies significativa da fauna e da flora, e nós temos que preservar tudo isso enquanto ainda há tempo. Encerramos o documentário A Fauna Invisível de Conceição no local onde iniciamos. Foi justamente aqui nesse açude, quando ainda tinha água, que captamos as primeiras imagens de aves. Hoje o açude está completamente seco. No entanto, com a chegada do inverno, resta a esperança que o açude volte a encher e as aves, assim como outras espécies de animais, retornem para cá, deixando o ambiente tão lindo quanto era antes.
Deixar que a natureza siga seu curso normal, sem interferir nem destruí-la, é respeitar a vida que ainda existe na Caatinga.